Eu estava em minha casa há alguns dias, meditando um pouco, e eu senti o Espírito Santo de Deus falando no meu coração, que nós muitas vezes oramos por milagres, na família, no casamento, na vida financeira, na saúde, em outras áreas da nossa vida, e que Deus na verdade faz milagres, Deus é poderoso para fazer milagres. Mas o Senhor ministrou ao meu coração que na verdade nós precisamos aprender os princípios do funcionamento da família, do funcionamento das finanças, do funcionamento da saúde, do funcionamento do casamento, porque a família funciona, o casamento funciona ou não, a família pode funcionar ou não funcionar. Então nós precisávamos aprender os princípios que norteiam, que dá direção para o funcionamento adequado da família, para que nós tenhamos realmente famílias funcionais. E claro, se nós queremos aprender esses princípios, nós temos que nos voltar para o Criador da família, que é Deus. Nós temos que nos voltar para o princípio original, e voltar então para a palavra. E quando nós começamos a examinar a palavra, que é o manual da família, que eu costumo dizer que é o manual do fabricante, nós começamos a entender os princípios, nós começamos a compreender, e entendendo, compreendendo e colocando em prática, nós podemos ter uma família muito abençoada e termos casamento muito abençoados. Amém? Então nós não podemos nos apegar simplesmente aos conceitos antropológicos, filosóficos, psicológicos, não. Podem ajudar, são ferramentas, mas nós precisamos nos voltar para o princípio, para a base, que é a palavra. Na verdade, a ideia é como quando você compra um eletrodoméstico. Quando você compra um eletrodoméstico, ele vem acompanhado de um manual, não é verdade? Por exemplo, quando você compra sua televisão, ele vem acompanhado de um manual. Você abre o manual e aquele manual vai lhe instruir como você deve usar aquele aparelho de forma adequada para que ele possa funcionar bem. Vai dizer qual é a voltagem permitida, para que serve cada tecla do controle remoto, cada tecla que aparece na parte frontal da televisão, por exemplo. Então, se você estuda aquele manual e você decide obedecer os princípios que estão ali, você vai ter aquele aparelho por muito mais tempo, vai usá-lo de forma adequada e vai poder usar todo o potencial daquele aparelho. Mas se você, porventura, se rebelar e dizer assim, esse fabricante não sabe de nada, eu sei mais do que ele, eu vou usar essa televisão do jeito que eu quero. O que vai acontecer? Você vai perder a televisão dentro de pouco tempo, não é verdade? Então Deus criou a família, digamos, Ele é o fabricante da família, e Ele não nos deixou às escuras, Ele estabeleceu para nós os princípios, e colocou todos estes princípios no seu manual, que é a Bíblia Sagrada, amém? Que é a sua palavra. Então quando nós nos voltamos para este manual, quando nós começamos a examinar este manual, e absorver dele os princípios, nós começamos a ver a nossa família funcionando do jeito que Deus quer que ela funcione, amém? Então nós temos aqui alguns princípios nesse texto que o apóstolo Paulo escreveu para o casamento. Vou começar com os princípios e as orientações de Paulo para o marido. Ele começa dizendo para o marido, por exemplo, para que ele seja o cabeça, no verso 23. Ele diz que o marido é o cabeça. Ser cabeça aqui significa ser o líder. Deus institui o marido com a função de liderar a família. Toda instituição, ela precisa de liderança. Imagine uma igreja sem pastor, ou sem pastores, sem líderes. Imagine uma cidade sem prefeito, uma escola sem professores, sem diretores, um país sem presidente, ou sem um rei. Então, toda instituição precisa de líder. E a família, como uma instituição divina aqui na terra, precisa de um líder também. E Deus atribui ao homem a função prioritária de liderar a família e de conduzir a família dentro dos princípios e das diretrizes que Deus estabeleceu para a sua família. Então, o papel do homem, o papel principal do homem, como marido, é o de liderar. Né? Ele precisa ser líder da esposa, ele precisa ser líder da família. Isso é ser cabeça. E eu sempre costumo dizer, queridos, que tudo que acontece em uma casa, a responsabilidade número 1 é do homem. Eu assumo essa responsabilidade para mim, porque o líder é responsável por praticamente tudo que acontece. Então sempre que acontece alguma coisa em minha casa, eu me responsabilizo. Eu penso, eu poderia como líder ter orado mais, eu poderia como líder ter vigiado mais,
Eu poderia, como líder, ter tido mais discernimento espiritual. Eu poderia ter, como líder, ter protegido mais a minha esposa, protegido mais os meus filhos. Então eu atribuo essa responsabilidade, porque eu atribuindo a responsabilidade a mim, eu deixo de culpar a minha esposa e os meus filhos, eu busco entender onde foi que eu errei na minha liderança e eu conserto o meu erro. Então, como líder, nós temos a responsabilidade de conduzir a nossa família. Então imagine a ideia agora de um ônibus. Quem é o líder do ônibus? O motorista, não é verdade? Essa é uma analogia bem interessante que eu aprendi com o meu pastor, o apóstolo Joselito. Então você está dentro de um ônibus. Os passageiros podem dar opiniões diversas. Por exemplo, os passageiros podem dizer assim para o motorista: motorista, entra à esquerda, ou entra à direita, corre mais, ou anda mais devagar. Pode dar diversas opiniões, mas a decisão final sempre será do motorista, não é verdade? Se acontecer de ele correr demais e chegar lá na frente e virar o carro, virar o ônibus, ele não pode dizer assim para o patrão dele: olha, isso aconteceu porque o cobrador, porque um dos passageiros mandou correr demais. Não, ele é o líder, ele é o responsável. Então até a responsabilidade de acatar ou não aquela decisão, ou aquela opinião, a responsabilidade final é dele. Então, nós que somos homens, não podemos culpar nem acusar a nossa esposa nem os nossos filhos. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Somos líderes. E se nós não protegermos a nossa família, se nós não guardarmos a nossa casa, o diabo vai atacar. Foi assim com Adão. Deus deu a instrução para ele: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós conhecemos a história. E ele deveria instruir Eva, de forma adequada, princípio por princípio, cada instrução, orientá-la, estar presente com ela. Mas quando Satanás vem tentar Eva, a gente não percebe Adão próximo. Adão não estava perto, pelo menos não registra na Bíblia que ele estava próximo a Eva. Ele deixou a mulher dele bater um papo com a serpente. E ela foi enganada. A Bíblia deixa bem claro, queridos, em Hebreus, que Eva foi enganada. Adão não. Eva foi enganada. Adão não. Ele comeu consciente. Ele deixou de proteger a sua família, ele deixou de proteger a sua esposa. E quando vem o pecado, quando se descobre o pecado, quando Deus vem requerer contas de Adão, o que ele diz? A mulher que tu me deste, me deu do fruto e comi, e eu comi. Então a primeira coisa que Adão tenta é se esquivar da responsabilidade. A primeira coisa que Adão tenta é lançar a culpa sobre a mulher. Ele poderia dizer para Deus: não, Senhor, eu errei, o Senhor me deu uma ordem para não comer do fruto, eu teria que proteger a minha esposa, eu teria que estar presente com ela, eu teria que orientá-la de forma mais adequada, a responsabilidade é minha, eu errei. Não, ele lança a culpa na mulher. Então a primeira coisa que a gente vai aprender como homens e como líderes, nós precisamos assumir a responsabilidade. Tudo de bom ou de ruim que acontecer em nossa casa, nós somos os primeiros responsáveis. Os responsáveis número 1. Por quê? Porque nós somos líderes da família. Amém? Então líder não é para gritar, bater na mesa e dizer: aqui quem manda sou eu. Qual é a função do líder? A função do líder é proteger, promover e prover. Essas são as 3 funções básicas de um líder. E do líder da família também. A função é proteger, promover e prover. Então, como líder da família, nós, homens, maridos, precisamos proteger nossa família, nós precisamos prover para a nossa família, e nós precisamos promover a nossa família. Ou seja, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes dentro da nossa casa, será sempre para colocar a nossa família para frente, sempre para colocar ela para mais além, em Deus, para o seu crescimento financeiro, espiritual, social, psicológico, em todas as áreas. As nossas ações serão sempre para fazer a nossa família ser promovida. Porque a função do líder é proteger, promover e prover. Amém? Uma outra função que Deus atribui ao marido aqui é a função de amar. Coisa linda. A função de amar a esposa. Verso 25 ele diz: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha que palavra e que responsabilidade, irmãos. Eu estou começando com o homem, vou chegar na mulher também.
Porque algumas mulheres reclamam muito desse princípio da submissão. Mas, minhas irmãs, falem a verdade. Qual a mulher que terá dificuldade de submeter-se a um homem que ela sabe, que ela tem convicção, que a ama como Cristo amou a igreja? Então a responsabilidade do homem é muito maior. A responsabilidade do homem é amar a esposa, não com amor emocional, não com amor sentimental, não com amor meramente romântico, não com amor hollywoodiano, dos filmes de Hollywood, mas amar a esposa como Cristo amou a igreja. Amar a esposa ao ponto de, se necessário for, se dar por ela, se sacrificar por ela, se entregar por ela, se doar por ela. Amar a esposa como Cristo amou a igreja significa colocar os interesses da esposa e da família em primeiro lugar, em primeiro plano. Não é um amor interesseiro, não é um amor de paixão carnal, porque as pessoas confundem paixão carnal com amor. Eu disse para os jovens da minha igreja esses dias: vocês não amam, vocês estão apaixonados, vocês estão cheios de hormônios, o feromônio está aí na flor da pele, igual aqueles animais, daqueles documentários, né? Feromônio está aí, ó, sentindo o cheiro do hormônio, e você está se sentindo atraído, e você confunde isso com amor, e não é apenas paixão, e essa paixão passa. A paixão passa, mas o amor ágape, o amor do tipo de Deus, ele permanece para sempre. E é esse amor bíblico, é esse amor ágape, que resiste às provações, que resiste o tempo, que resiste às fraquezas do outro, que resiste às lutas, que resiste aos intempéries da vida. É esse amor ágape, somente ele que resiste. E que responsabilidade nós temos como homens, de amar a nossa esposa desse modo, como Cristo amou a igreja. A gente não consegue fazer isso sozinho, só pela graça de Deus, só pela unção do Espírito Santo em nós e pela graça de Jesus. Por isso, para alguém amar a esposa desse nível, é preciso que ele se converta a Jesus Cristo. Amém? É preciso que entregue a vida a Jesus, porque só por meio de Cristo é que a gente consegue amar a nossa esposa assim. Eu acho lindo, porque Deus, ele tem tão autoestima a relação conjugal, irmãos, que é uma relação que ele usa para exemplificar o relacionamento que ele tem com o seu povo. No Antigo Testamento, Deus diz assim para Israel: tu és a minha esposa, eu sou o teu marido. E quando Israel se enveredava pelo caminho de adorar outros deuses, de trocar o Senhor por outros deuses, o Senhor dizia para Israel, através dos profetas, que ela estava cometendo o quê? Adultério espiritual. Porque Deus exemplifica a relação que ele tem com o seu povo através da relação de um marido com a esposa. No Novo Testamento, nós somos o crê de Cristo, a noiva, e Cristo o noivo. A Bíblia diz que nós iremos nos casar com ele, nós participaremos das bodas do Cordeiro. Quem vai participar das bodas do Cordeiro aqui? Amém? Nós participaremos das bodas do Cordeiro. Olha que coisa linda, que metáfora linda o Senhor usa para descrever a relação que ele tem com o seu povo, a relação do marido com a sua esposa e da esposa para com seu marido. Por isso Cristo é o padrão. Ele diz: maridos, ame as suas esposas como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a lavar pela lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Olha que coisa linda, que coisa gloriosa. Então temos a responsabilidade de amar a nossa esposa nesse nível. Não amor interesseiro, não amor de troca, não amor de barganha, mas um amor que se sacrifica, um amor que se entrega, um amor que coloca o interesse da esposa em primeiro lugar. Esse é o nosso desafio como maridos e como homens. Uma outra responsabilidade nossa como marido é de sustentar. O texto diz que sustenta e dela cuida. Esse sustentar tem a ver com tomar conta, com proteger mesmo. E eu já falei um pouco sobre isso. A outra responsabilidade é de alimentar. Esse alimentar não apenas na provisão do pão físico, mas também significa alimentar os sonhos, alimentar o vigor, alimentar a esperança, alimentar o ideal da esposa. Infelizmente, irmãos, tem muitos maridos
que eles são como sanguessuga, estão sempre minando as forças, estão sempre minando a esperança, estão sempre minando os sonhos da esposa, estão sempre minando a autoestima da esposa. Quantos maridos que as suas ações e as suas palavras são palavras depreciativas o tempo todo? Eles menosprezam as suas esposas o tempo todo. Se ela faz uma comida, ele nunca elogia. Se ela veste uma roupa bonita para agradá-la, ele nunca elogia. Ele sempre usa uma palavra para depreciá-la, para menosprezá-la. São às vezes, maridos que são inseguros. E ele, para sentir um pouquinho de segurança, ele tem que menosprezar a esposa, ele tem que humilhar a esposa. O verdadeiro líder nunca faz isso. Uma das marcas de um verdadeiro líder é que ele é seguro. Uma das marcas do verdadeiro líder é que ele quer fazer com que aqueles a quem ele lidera possam romper e crescer até mais do que ele. Jesus disse isso. Jesus foi um grande líder, ele disse: vós fareis as mesmas obras que eu faço e fareis obras maiores, porque eu vou para junto do Pai. Então o marido ele tem que ter segurança para dizer: você, meu amor, você é capaz, você é uma mulher abençoada, você é uma mulher feliz, você vai vencer, você vai romper. Eu me lembro que quando minha esposa, ela tinha um sonho de cursar psicologia, e ela disse: eu tenho esse sonho. Eu disse: faça o vestibular. Ela disse: mas o curso é muito caro, vai ser difícil para a gente pagar. Eu disse: faça, você faz, você passando, Deus vai prover os meios, amém? Mas faça. E ela sem coragem, eu incentivando, e ela fez, passou em 5º lugar, já está quase concluindo, só falta agora, já está no 9º semestre, o ano que vem, em junho, termina. Então nós precisamos, eu só estou contando esse testemunho aqui, porque nós precisamos ser sempre incentivadores, alimentar os sonhos da nossa esposa, alimentar a esperança, alimentar a fé, usar suas palavras para abençoar, nunca para ferir, nunca para menosprezar, nunca para maltratar a sua esposa, amém? São responsabilidades do marido, existem tantas outras, mas eu estou me detendo nesse texto que nós lemos.